Boa tarde a todos. Queremos dar início à audiência pública que trata das obras do CEPOM. Diretor do CEPOM, eu também queria convidar para fazer parte da mesa. Eu diria hoje, não é bem um título, né, mas o nosso símbolo da luta, nosso amigo João Vianney, gostaria que fizesse parte da mesa. Também foram convidados a doutora Maria Tereza Evangelista Schiller, diretora-geral do CEPOM. Eu queria chamar o seu João agora para fazer uma... Ouvimos um lado, agora vamos ouvir o paciente. Eu quero dizer que as inscrições estão abertas para quem quiser se manifestar para... Tá? Então tá. Viu, Zé Carlos? Já... Tá? Senhoras e senhores... Pera, só deixa eu dar o tempinho aí. Pronto, João. Senhoras e senhores, boa tarde. Vereador Renato, vereador Ricardo, grande médico que cuidou de mim lá no hospital na fase mais aguda da doença. Sou muito grato ao senhor. Demais autoridades, a representante do CEPOM, a doutora Maria Tereza, é uma abençoada por ser médica, a gente sabe do número de vidas que a senhora certamente tenha salvado. Doutor Rafael também, muita consideração especial pelo senhor. Senhoras e senhores, eu não trago aqui os números frios do que precisa, do que tem, do que falta, do que foi feito. Eu trago aqui a história da minha vivência com o câncer, da minha experiência, que certamente é a experiência de muita gente nesse momento está passando, e muitos irão passar. Afinal, o câncer é uma doença democrática, e ela hoje a gente vê todos os extremos, desde políticos e religiosos, ela é totalmente democrática. A minha luta em favor do CEPOM se intensificou a partir do momento que soube que os deputados estaduais devolveriam, no final do ano de 2011, 40 milhões de reais de sobras do orçamento. Sabendo, através de informações divulgadas pela própria Secretaria de Estado da Saúde, que faltam 15 milhões para a conclusão do CEPOM, iniciei um movimento solitário, mas incisivo, para tentar sensibilizar o governo, o governador Raimundo Colombo, a pegar parte desse dinheiro, e que ele não tinha essa expectativa da arrecadação e concluísse aquele hospital, que, segundo a secretaria própria, dizia que com 15 milhões. Então, se estava voltando 40 milhões, pega 15, sobra 25 para, sei lá para quê, para outras atividades do governo. Senhoras e senhores, mandei um e-mail, então, a cada um dos nossos 40 deputados estaduais. Apenas 13 me responderam. Desses, um chamado Reno Caramoro, que eu não conheço pessoalmente, mas sou grato a ele, fez algo, digamos, palpável. Conseguiu aprovar um indicativo que foi enviado ao secretário de Saúde, senhor Dalmo de Oliveira Claro, que respondeu de uma forma absolutamente protocolar e evasiva. Mandei também e-mails ao governador Raimundo Colombo, ao qual gostaria que soubesse que não sou um adversário político, sou um paciente de câncer. E ele também nunca me respondeu. Meu querido amigo e patrão... Perdoe meu nervosismo, pessoal. Meu querido amigo e patrão, doutor José Carlos Portela Nunes, do qual sou motorista de uma carreta, se propôs a levar uma carta para entregá-la em mãos do governador. Escrevi a carta e foi entregue nas mãos do nosso governador. Nem o doutor José Carlos Portela, e muito menos eu, tivemos qualquer resposta. Aliás, esse descaso é histórico. Se não, vejamos. O complexo Wilson Klein Bingo foi iniciado em abril de 1999. Já passamos por pelo menos 5 governadores entre os vices que assumiram os efetivos. Nesse meio tempo, senhoras e senhores, aconteceram lá coisas que beiram o surreal. Por exemplo, em 1 de 7 de 2010, a imprensa noticiou que o então governador Leonel Pavan teve a audácia de promover uma cerimônia de inauguração da ala de internações do CEPOM. Por essa época, o então presidente da FAES, que administra o CEPOM, numa entrevista ao jornal Notícia do Dia, dizia: hoje, quando precisamos internar um paciente, temos que implorar uma vaga à direção dos outros hospitais. Eles também têm os pacientes deles. Em 28 de 5 de 2011, também no jornal Notícias do Dia alertava: o complexo do CEPOM está com 70% do seu espaço físico sem ser utilizado. Percebam, senhores, que isso foi em 28 de 5 de 2011, já chamava a atenção. Então, nós passamos um ano e a situação é a mesma. Quando eu percebi que, através dos canais políticos, não iria chegar a lugar algum,
Simplesmente porque ninguém respondia aos meus questionamentos, procurei a imprensa. Entrei em contato, então, com a repórter Elaine Vargas, da RBS TV, que muito atenciosa com essa causa que não é minha, mas de toda a sociedade catarinense. Ela, então, combinou uma data e fomos até o CEPOM. Fomos, então, recebidos pelo diretor, Dr. Rafael Vasconcelos, na época, e ele estava autorizado naquela época a informar que em 20 e 30 dias a ala de internações estaria funcionando. Doutor Rafael, o senhor não é o culpado. Sem dinheiro não dá para fazer nada. Eu reconheço a sua luta e o seu esforço. Quando a matéria foi ao ar, ninguém da Secretaria da Saúde apareceu para dar uma explicação que hoje está sendo dada aqui. 48 dias depois, voltei novamente com a reportagem e tudo estava da mesma maneira. Ao invés disso, foi prometida a presença do secretário, havia a expectativa da presença do secretário da Saúde no estúdio da RBS TV naquela data. Não foi, não apareceu ninguém e mandaram essa nota aqui, uma nota protocolar e evasiva também. Não diz nada com nada. E ainda, por sinal, dizia que o doutor Rafael teria que ter mandado uma planilha de custos, que depois, conversando com ele numa outra oportunidade do CEPOM, ele me afirmou que essa planilha de custos havia sido protocolada na Secretaria da Saúde em dezembro. Portanto, além do descaso, há também assim vou usar a palavra que eu não tenho outra para dizer, a mentira. A constatação do que vimos no interior do CEPOM nessa oportunidade é de chorar de indignação. Leitos de primeiro mundo, ambiente climatizado, 2 camas, 2 leitos por quarto, um conforto básico para os acompanhantes, tudo isso com pó em cima. Inclusive, tem um quarto que apareceu na reportagem que a senhora a doutora já comentou sobre ele, que estava até, inclusive, para destoar de todo o prédio, que é muito bem feito, por sinal, estava com problema já, que a senhora acabou de relatar que foi solucionado o problema. Esse fato de tirar o paciente de dentro do CEPOM e levar para outros hospitais, isso, doutora Maria Tereza, para o paciente não é bom, a senhora sabe disso. Os nossos médicos especialistas, eles estão lá dentro do CEPOM. Então, quando o paciente sai de lá, e ele vai para o Hospital Servidores, por exemplo, ele vai com uma pastinha de braço, com um prontuário. A senhora, o médico que atende o paciente lá, ele não sabe da história. A minha médica, a doutora Mariane, por exemplo, se eventualmente eu tiver uma intercorrência, a doutora Mariane hoje, se eu tivesse internado no hospital, no CEPOM, sobe o andar, vai, João, o que está acontecendo? Né? Assim não, vai com uma pasta para debaixo do braço, isso não é vantagem, não é bom para o paciente, não é de maneira nenhuma. Segundo informações passadas pelo Dr. Paulo Hoff, diretor de Ecologia do Hospital Sírio-Libanês, em entrevista ao Jornal do Estado de São Paulo, em 26/11/2011, afirmava que em 2010 nós tivemos 500 mil casos de câncer no Brasil e a expectativa era de 520 mil para 2011. E que não é impossível que tenhamos, até 2030, 1 milhão de casos. É assim que nós estamos se preparando para esse fato? Com 13 anos em obra para um hospital oncológico? A nossa Constituição Federal, em seu artigo 196, diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Um hospital especializado no tratamento de uma doença tão perversa como o câncer, em obras inacabadas há 13 anos, não seria um crime? Pergunto aos senhores, onde anda o Ministério Público, as associações, a Assembleia Legislativa, a OAB, as suas comissões da Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, a Justiça, a imprensa, de modo geral, onde andam? Precisa um motorista de caminhão. Gente, eu sou motorista de caminhão, gente. Um motorista de caminhão. Precisa um motorista de caminhão sair e botar a boca no mundo para resolver um problema do hospital que eu estou vendo as pessoas morrerem e ninguém vê isso. Não é possível. Para finalizar, vereador Renato Urgensky, eu não conhecia, admiro a sua iniciativa, vi críticas a respeito desse gesto do senhor, dizendo que isso era uma coisa que deveria ser debatida em âmbito estadual e não municipal. Eu fui à sua defesa e disse o seguinte: quando nos é cobrado impostos de todas as maneiras, não perguntam para nós onde é que vai o dinheiro. Então, para nós não interessa. Para nós não interessa o pelo do gato. Ele, contando que ele caça o rato, está tudo certo.
Quero agradecer aqui também, mais uma vez, o meu querido Dr. Ricardo Vieira, que me tratou mais na fase mais aguda da doença. Agradecer a todos os senhores presentes que me deram a oportunidade de relatar o drama que nossos irmãos catarinenses sofrem a ter um diagnóstico de câncer. Uma outra coisinha, doutora, que eu esqueci de falar, eu gostaria de tocar nesse assunto. A senhora chegou a ver a reportagem da RBS TV? A segunda reportagem. Viu a dona Maria Luísa? Ela fez a cirurgia de câncer em setembro. A cirurgia, vagina e tal, enfim. Acontece que ela ficou até fevereiro, ficou com a promessa de em fevereiro fazer a cirurgia, e foi feita agora na coisa de uns 20 dias atrás. Fez os exames agora, todos alterados, todos os exames deram ruins, eu tenho acompanhado o caso dela. Então, quer dizer, quando o CEPOM diz que não deixa de ninguém atender ninguém, é uma meia-verdade, na verdade. Não é meia-verdade. Porque se um paciente está em casa, um caso dela específico, mas um caso pontual. Mas é a vida dela, ela só tem aquela. Para ela, a vida dela é mais importante que a vida de todo mundo. E a vida dela está correndo risco em função da demora do atendimento que ela passou. E provavelmente, possivelmente não, mas pode acontecer de ficar complicada a situação dela ter sido agravada em bastante. No caso dela, estava em casa tomando paracetamol para tratar de um câncer. Então, senhores, eu imploro a vocês todos, me perdoem o nervosismo também, porque a gente não está acostumado com essas situações, com esses eventos, mas eu queria pedir uma coisa para vocês todos aqui presentes. Me ajudem nessa luta. Peço ao doutor Ricardo, peço ao vereador Renato, que, de repente, encaminhe a deputada Ângela Albino, para, quem sabe, promover um debate desse em nível da Assembleia. Já que tem os críticos que dizem que isso tem que ser em âmbito estadual, façamos em âmbito estadual, então. Não é verdade? Então, se puder... E quando vocês verem alguma coisa a respeito do CEPOM, gente, tenham uma coisa em mente. Ir lá para o Sírio-Libanês não é todo mundo que consegue. Aliás, são muito poucos. Muito poucos. Então, essa luta não é minha. Pode ser até que seja um parente de vocês, não quero nem que seja com vocês. Então, me ajudem. Vamos batalhar, vamos cobrar do governo estadual. 13 anos não tem justificativa razoável. Não tem. Para um hospital direcionado ao tratamento da doença chamada câncer, não tem explicação. Não tem. É isso. Me perdoem. Obrigado, senhor João Vianney, realmente emocionante e com certeza nos deu um quadro do paciente que bate na porta e sabe o quanto que é difícil.